Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, no livro aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Muito bem, irmãos. Então, terminado o livro do Apocalipse e as 75 mensagens que tivemos no Apocalipse, iniciamos hoje o estudo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, desta epístola, esta carta de Paulo à igreja dos crentes que estavam na cidade de Filipos. É a carta de Paulo aos Filipenses. E atendendo à situação mundial de crise que estamos a viver, por um lado, acreditamos nós, na parte final de uma pandemia do Covid-19. Por outro lado, temos o início de uma guerra na Europa, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que iniciou em 24 de fevereiro, já vão quase 3 meses. Por isso, provavelmente, atendendo a isso, este poderá ser um livro indicado para nós estudarmos pela mensagem que encontramos aqui nesta carta de Paulo aos Filipenses. E aos Filipenses é um livro que nos ensina o quê? Iremos ver que é um livro que nos ensina a viver com ânimo, a viver com esperança, com alegria, apesar das circunstâncias que nos cercam. Alegria, não interessando o que está a acontecer individualmente nas nossas vidas, e na verdade, esta palavra alegria, gozo, regozijo, que são sinónimos, são palavras muito relevantes nesta carta de Paulo, mais do que em todas as outras que Paulo escreveu. Paulo usa aqui esta palavra, alegria, cerca de 18 vezes. 18 vezes. Apenas alguns breves exemplos. Capítulo 1, versículo 4, diz: fazendo sempre com alegria a oração por vós. Capítulo 2, versículo 2, completai o meu gozo, ou a minha alegria. Capítulo 3, versículo 1, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E também, capítulo 4, versículo 1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Também o versículo 4 do capítulo 4, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Portanto, alegria, que é uma palavra usada por Paulo 18 vezes nesta carta. Eu aconselho os irmãos a ler ainda hoje este livro de uma vez só. São apenas 4 capítulos e penso que em 15 minutos leiam o livro todo e ficam com uma visão geral deste livro. Filipenses é também um livro que nos ensina, além da alegria, a ter paz. Paz no meio de grandes tempestades. Querem um exemplo de paz no meio de tempestade? Temos o exemplo do Senhor Jesus, naquele episódio dos apóstolos no barco, no mar da Galileia, no meio de uma grande tempestade.
Jesus estava a dormir, o barco quase se afundava, com o vento, com as ondas grandes. Eles, cheios de medo, acordam Jesus, que ao despertar acalma o vento, acalma as ondas, ou seja, Jesus acalma a tempestade A e a seguir vai acalmar a tempestade B, que era o medo e o nervosismo, o pânico que estava nos corações dos discípulos. E é isso que nós podemos esperar do nosso Deus. Acalmar a tempestade A das circunstâncias à nossa volta e a tempestade B, que é a tempestade que às vezes está dentro de nós por aquilo que estamos a viver. E aos Filipenses é um livro que nos ensina isso. Vamos ler apenas aqui os primeiros 2 versículos como introdução. Hoje vamos ter apenas a introdução, não vamos ainda estudar propriamente o livro. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, vejam, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então o título apropriado ao estudo deste livro, desta maravilhosa carta, é A Alegria na Vida Cristã. Então o tema do livro, a alegria, torna-se ainda mais relevante se nós soubermos a resposta a algumas perguntas. Se nós soubermos, por exemplo, em que circunstâncias Paulo escreveu este livro. Sabem quais? O escritor, o apóstolo Paulo, encontrava-se a viver circunstâncias muito adversas. Ele estava preso em Roma, graves ameaças mortais pairavam sobre ele, o próprio martírio que ele veio a sofrer porque morreu, era uma forte possibilidade que ele conhecia, mas esta realidade pesava sobre ele, preso. A expectativa do martírio, de a qualquer momento ser morto. Nada disto retirou a Paulo a alegria e a paz. Vejam que ele, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Veja, ele estava em grande aflição, mas escreveu uma carta de ânimo, de esperança, de paz. Quando nós iniciamos um novo estudo de um livro, que é o caso, a introdução deve abordar o contexto do livro e procurar também as respostas para perguntas que nos ajudem a compreender melhor este livro. Então vamos fazer precisamente isso. Em primeiro lugar, quem é o autor deste livro? Os destinatários, quando é que ele foi escrito e onde é que ele foi escrito. Em primeiro lugar, quem é que escreveu? O apóstolo Paulo é o autor desta carta. Ele é o escritor. Diz logo no início, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Timóteo acompanhava Paulo, mas o autor, quem escreveu, foi o apóstolo Paulo. E os destinatários? Esta carta foi escrita então de Roma e foi enviada para os crentes na cidade de Filipos. É uma carta que mostra grande afeição, o grande amor de Paulo por aqueles crentes, muito afeto e muita gratidão, porque a igreja também o ajudou nas suas necessidades. Vejam o que é que ele diz mais, capítulo 4, versículo 10, ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Vocês lembraram-se de mim.
Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Vejam, só esta igreja dos Filipenses, no início, é que cooperou e ajudou o apóstolo Paulo. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Portanto, Paulo, aqui a mostrar esta gratidão e a mostrar um grande afeto, um grande amor, um grande carinho para com uma igreja que foi, de início, a única que cooperou com ele e o ajudou como apóstolo e como missionário, suprindo as suas necessidades. Há um ponto muito importante sobre esta carta aos Filipenses. Qual é? Esta carta destina-se exclusivamente a crentes. Aos que já creram em Jesus Cristo como Salvador. Vemos isso logo no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Portanto, esta é uma carta, o que está aqui escrito é para crentes. Quer dizer, este não é um livro para ensinar às pessoas o caminho da salvação. Não é um livro para se saber como é que uma pessoa pode ser salva. Aos Filipenses não é para isso. É um livro sobre o caminho do cristão numa vida santa, uma vida zelosa, nos caminhos de Deus, enquanto vivemos aqui na terra a caminho do céu. Capítulo 1, versículo 9. Peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta não é uma carta para descrentes, para chamar os descrentes à salvação, para ensinar como é que se pode ter a salvação. É uma carta para crentes, para aqueles que já aceitaram Jesus nas suas vidas. Quando é que Paulo escreveu esta carta? Paulo escreveu esta carta por volta do ano 62. Por volta do ano 62. Quando ele estava preso na cidade de Roma. E desta prisão, onde ele esteve, sabem quanto tempo? 2 anos. Podem ler isso em Atos 28:30. Diz que ele esteve preso em Roma 2 anos. E foi dessa prisão em Roma que Paulo escreveu 4 cartas. São as chamadas cartas da prisão. Escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemón. Preso. Portanto, quando lemos essas cartas, podemos ver o que é que ia no coração do apóstolo Paulo. Portanto, em primeiro lugar, já vimos o autor, os destinatários, quando é que foi escrita e de onde ela foi escrita. E assim, entendemos melhor aquilo que nós formos estudando. Em segundo lugar, como é que esta igreja surgiu? A igreja dos Filipenses. Como é que ela foi fundada? Vamos ver um pouco da história e, ao lermos isso, podemos ver como é que Deus trabalha e como é que hoje uma igreja pode iniciar. Às vezes temos uma ideia que as igrejas têm a começar assim de uma maneira espetacular,
ou andamos à procura da melhor ocasião. E, no entanto, vamos ver como é que Deus iniciou esta igreja. O apóstolo Paulo não é apenas o autor desta carta, ele é também o próprio fundador desta igreja. Esta igreja teve início e teve a sua origem nos próprios esforços de Paulo na sua segunda viagem missionária. Nós temos estado, e é interessante, a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, com as lições do irmão Agostinho e do irmão Daniel, e temos visto como os apóstolos e a igreja deu início e obedeceu ao mandamento de Jesus de ir por todo o mundo e levar o Evangelho e ser uma testemunha daquilo que Jesus mandou. E, portanto, aqui também vamos ver que esta igreja começou desse esforço, mas na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E o registro histórico da origem desta igreja está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Que iremos ver, e é muito interessante. Então podem ir lá, para quem quiser, para Atos capítulo 16, página 1198. E é muito interessante vermos como é que Deus guia os seus servos, como nós nos temos que deixar guiar pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Então, Filipos era uma cidade romana, era aquilo que ali está escrito em Atos 16, uma colónia. E o que era uma colónia romana? Era, por regra, as colónias eram guarnições romanas que eram estabelecidas em regiões conquistadas. E depois os imperadores, o imperador romano, dava privilégios especiais para aqueles que quisessem ir para essas colónias. Eram beneficiados, tinham autonomia, essas cidades tinham direitos romanos, tinham privilégios especiais. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando, por exemplo, escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, como os que habitavam lá na cidade, que era uma colónia, tinham esses benefícios do imperador, Paulo escreve a dizer, é interessante sabermos isso, porque ele, no capítulo 3, versículo 20, diz aos crentes, olhem, à parte desses privilégios do Estado, lembrem-se, mas a nossa cidade está nos céus. Lá é que nós temos os privilégios maiores, está em Filipenses 3:20. Não fiquem assim todos embasbacados, como se costuma dizer, fiquem assim presos aos privilégios que têm nessa cidade. A nossa verdadeira cidade está no céu. Os verdadeiros privilégios estão lá. Então Filipos ficava, essa cidade, numa região que nós vamos ver mais daqui a pouco no mapa, ficava numa região que hoje corresponde à Grécia. E é muito interessante nós vemos os passos de Paulo até chegar lá. Aqui em Atos capítulo 16, nós temos o relato histórico do início desta igreja. O versículo 6 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, e nós até temos uma carta aos Gálatas. As Gálatas não eram uma igreja, era uma região, como temos, por exemplo, o Alentejo, o Algarve, tinham a Galácia. Passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, Paulo tinha a intenção de ir para a zona da Ásia, mas o Espírito de Deus impediu. Deus tinha outros planos. Foram impedidos de ir para a Ásia. Então, Deus já está aqui a conduzir as coisas. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, que ficava numa região da Ásia mais a norte. Mas o Espírito não lhe permitiu. Então, Deus também não permitiu que eles fossem nessa direção.
E é nesta altura que Paulo, numa visão, recebe uma chamada, uma súplica de ajuda. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedónia, outra região, e lhe rogou dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. Vejam Deus a conduzir, eles tinham intenção de ir para um lado e Deus a impedir, e depois numa visão, vem para a Macedónia, ajuda-nos. Okay? E versículos 10 a 12 vemos o que é que Paulo faz perante esta visão. Lemos. E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo, vejam, foram depressa, em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Então a resposta está aí. Agora vamos ver o mapa. Vou pedir ao nosso técnico Daniel para pôr ali um mapa para nós vermos alguma coisa. Então estão a ver aqui, segunda viagem missionária, ele parte ali de Antioquia, estão a ver, a ir ali, já tivemos hoje na lição também, tivemos também na lição Listra, Derbe, estão a ver ali a Capadócia e Filipos está lá em cima. Agora peço o mapa a seguir. Estão a ver? Ali onde está escrito Filipe, esta região aqui à direita, estão a ver aqui Bitínia, estão a ver ali Galácia, ao centro, também ali à direita. Eles queriam ir para ali e depois para a Bitínia, mas chegaram à Mísia e dali Troade, vê-se assim um bocadinho, é um porto de mar, e navegam, atravessam ali o mar, este mar, e vão para Filipos. Então podes passar e ver mais um mapa. Estão a ver ali Ásia, onde eles queriam ir foram impedidos e foram para Filipos. Vejam Roma, onde Paulo estava preso, Éfeso, Antioquia, foi de onde eles partiram, foi a igreja que os enviou, e Corinto, onde também havia uma igreja, e Jerusalém. Portanto, as primeiras igrejas, como bem sabem, estavam todas aqui na zona do mar Mediterrâneo, e temos ali o Mar Negro, a região hoje onde se desenrola a guerra da Rússia sobre a Ucrânia. Portanto, Filipos ali naquela região. Podes passar à frente. Vamos ver aqui, nós vamos ver que Paulo vai ter o primeiro encontro junto a um rio, é este rio. Portanto, a cidade de Filipos tinha um rio, é este rio aqui. E penso que não há mais mapa nenhum, pois não? Portanto, temos aqui uma imagem também do rio, que ainda hoje se encontra, que nós vamos ver a seguir. Ora, então, como os irmãos sabem, o costume de Paulo no seu trabalho missionário era levar o Evangelho a cidades importantes, cidades populosas, e geralmente ele ia, em primeiro lugar, às sinagogas dos judeus, para ali lhes falar de Cristo. Mas para organizar uma sinagoga era preciso que houvesse pelo menos 10 homens judeus. E isso não havia em Filipos. E, portanto, não havia nenhuma sinagoga na cidade de Filipos. Como não tinha sinagoga, não tinha um lugar de culto, então o que é que Paulo faz? Paulo decide levar os companheiros que estavam com ele para fora da cidade, para um lugar de oração, e vão precisamente para o pé deste rio, aqui. Nós vamos ver isso aqui nos versículos 13, diz assim, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Portanto, no tempo que estiveram em Filipos, iam para o rio, para ter um lugar assim isolado, calmo, para orar. E assentando-nos, falámos às mulheres que ali se juntaram. Portanto, certamente iam lavar a roupa no rio, como era costume. A minha mãe também fez isso. Lembro de eu ir menino com ela para Ribeiras, onde ela lavava
a máquina de lavar a roupa era a minha mãe e a água canalizada era da Ribeira. Não eram 2 motores. Exatamente. Eram 2 motores que eram os braços. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, temos aqui a primeira igreja que foi estabelecida na Europa, Filipos, quando eles atravessam de Troade o mar e vão para aquela região, entram naquilo que é a Europa, e a primeira crente europeia foi esta mulher chamada Lídia. E depois, vejam como ela, sendo crente, foi batizada e convidou os apóstolos para a sua casa, e é assim que começa esta igreja em Filipos. Continuando a ler o livro dos Atos, capítulo 16, os acontecimentos vão se complicar na cidade para o grupo do apóstolo Paulo, quando ele expulsa um demónio de uma jovem. Depois são presos e ele e Silas, que eram companheiros, são levados para o pior lugar da prisão e são açoitados. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo, Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, portanto, a Paulo e a Silas açoitaram-nos muito, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E é no pior lugar da prisão, açoitados, portanto, com muitas feridas, que eles cantam hinos ao Senhor. Há um grande terremoto que abre as portas da prisão e é aí que surge aquela conhecida e famosa pergunta do carcereiro de Filipos, que era o responsável da prisão. Ele diz lá no versículo 30, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo vai testemunhar a este carcereiro, a ele e à sua família, que creem em Jesus, são batizados, e o grupo de Paulo é depois aqui pressionado, compelido a deixar a cidade de Filipos pelas autoridades, mas aqueles que se tornaram crentes juntam-se agora na casa de Lídia e assim prossegue a igreja naquela cidade. Vemos isso no versículo 30, já lemos. E depois, sendo já dia, versículo 35, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou estas palavras a Paulo. Tiraram-nos para fora e quer só salientar o versículo 40. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Portanto, vejam, assim iniciou uma igreja com uma reunião de oração à beira do rio, uma mulher que se converte, ela e a sua família, levam todos para a casa dela, seria uma família com alguns recursos, depois o responsável da prisão, e assim prossegue
aquela igreja. Paulo testemunha do Evangelho, e quando nós voltamos para Filipenses, capítulo 1, versículo 14, nós já lemos assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente. Já fala de muitos irmãos, vejam na carta, que ele depois escreve, muitos irmãos, ou seja, já há muitos crentes na igreja de Filipos. Ora, o que é que acontece? O apóstolo Paulo sabia, mesmo na prisão, que a igreja em Filipos estava a passar por algumas dificuldades, que iremos ver depois no estudo do livro. A igreja tinha falta de ânimo, falta de alegria. E quando a igreja sabe que o próprio fundador da igreja, o próprio apóstolo, também estava preso, com risco de morte, o apóstolo sabe que eles ainda poderiam enfraquecer mais. Vemos isso no capítulo 1, versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem. Ele diz, olha, vocês vão ter aí na cidade muitos que creem, mas muitos que resistem, até podem trazer problemas à igreja. Não se espantem. Para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isto, Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora o vis estar em mim. Então, ele escreve para a igreja se fortalecer, para a igreja se animar, para a igreja ter alegria, ensinando que nas piores circunstâncias, nas circunstâncias mais negativas, Deus pode usar isso e trazer resultados positivos. Por isso, além de escrever esta carta à igreja, Paulo ainda faz mais. Decide enviar também um grande homem de Deus, um tremendo cooperador do Evangelho que se chamava Epafrodito. E vemos isso no capítulo 2, versículo 25. Vejam, o que é que Paulo faz? Escreve a carta e, para os animar ainda mais, diz: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, vosso enviado para prover às minhas necessidades. Quer dizer, a igreja enviou ajuda para o apóstolo Paulo através de Epafrodito. E agora Paulo diz, olha, agora vou enviar-vos esse grande homem de Deus de volta. Porquanto tinha, vejam, o que é que ele tinha? O Epafrodito, muitas saudades de vós todos. Estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De facto, esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos enviei depressa, ora vejam, para que, vendo outra vez, vos regozijeis. Vou-vos enviar Epafrodito para vos animarem, porque vocês se alegrem. Eu quero que a igreja esteja animada, fortalecida e com alegria. Muito bem, em conclusão, irmãos, então estamos a ver a introdução a esta carta que iremos ler, iremos estudar. 10 a 12 anos depois de Paulo ter iniciado aquela igreja, pelo seu próprio testemunho pessoal, Paulo escreve aqui esta carta muito especial, uma carta de amor, de gratidão, de encorajamento, sobretudo uma carta de alegria. E nós hoje também precisamos de alegria. E o apóstolo Paulo, aqui, pelo seu próprio testemunho pessoal, ensina-nos que a alegria que vem de Deus não depende das circunstâncias que estamos a atravessar na nossa vida. A alegria não depende das circunstâncias ao nosso redor. Esta é uma carta importante para nós hoje também. Para nós hoje, neste momento, porquê? Nós vivemos também circunstâncias difíceis, ainda no meio de uma pandemia que restringe muitas das nossas liberdades, que ainda ameaça a saúde de muitos. Vivemos nestes
espectro de guerra, aqui mesmo na Europa, e cujos efeitos globais já se sentem e cujo fim ainda desconhecemos. E nestas circunstâncias precisamos também de ânimo, de esperança, de paz e de alegria que vêm de cima, vêm de Deus. Jesus disse: tenham paz em mim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é com este encorajamento que nós, como crentes em Jesus, devemos prosseguir a nossa caminhada cristã neste mundo. E eu termino lendo aquilo que Paulo escreveu no capítulo 4, versículos 4, 6 e 7, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém.